cluster? Crust? Não, cluster. Ah, cluster de um HD. Não, o cluster de um HD é um conjunto de setores que são endereçados pelo sistema operacional como uma única unidade lógica, ou seja, a menor parcela do HD que pode ser acessada pelo sistema operacional. Ah, você está falando de cluster de máquinas virtuais. Exatamente. Poxa, Samir, que você não falou logo? Isso daí eu sei tudo sobre isso. Duvido. Fala aí então. Bem, Samir, cluster de máquinas virtuais é o nome dado a um sistema montado com mais de um computador, cujo objetivo é fazer com que todo o processamento da aplicação seja distribuído aos computadores, como se fosse um computador só, Samir. Com isso, é possível realizar processamentos que até então somente computadores de alta performance seriam capazes de fazer. E esses computadores custam verdadeiras fortunas. Ah, você tá sabendo mesmo, hein, Alexandre? Quer ver? Vou te falar mais, hein? Cada computador de um cluster é denominado nó. Todos devem estar interconectados, de maneira a formar uma rede, de qualquer topologia. Essa rede precisa ser criada de uma forma que permita o acréscimo ou a retirada de um nó. Ah, então quer dizer que se um computador der problema, o outro assume? Exatamente, principalmente em caso de danos, mas sem interromper o funcionamento do cluster. O sistema operacional usado nos computadores deve ser de um mesmo tipo, ou seja, ou somente Windows ou somente Linux, ou outro sistema operacional que você queira usar também. Isso porque existem particularidades em cada sistema operacional que poderiam impedir o funcionamento do cluster. Então quer dizer, se eu tiver o Windows, o Linux ou o iOS, então se eu tiver o Windows ou o Linux instalado na minha máquina, eu consigo fazer um cluster? Não, Samir. Além do sistema operacional, é necessário também que você tenha um software que permita a montagem do cluster em si. Esse software vai ser responsável, entre outras coisas, pela distribuição do processamento. Esse é um ponto crucial na montagem de um cluster. É preciso que o software trabalhe de forma que erros e defeitos sejam detectados, oferecendo meios de providenciar reparos, mas sem interromper as atividades do cluster. Obviamente, esse tipo de necessidade pode ser controlado através de um equipamento específico, ou seja, não depende apenas do software. Tá aí, gostei desse negócio de cluster. Mas fica caro para montar um? Olha, Samir, isso depende muito e depende de dois fatores principais. Primeiro, seu conhecimento técnico e a quantidade de dinheiro que você está disposto a investir. O primeiro, o conhecimento técnico, é essencial para configurar os recursos do cluster, como distribuir as tarefas igualmente entre os processadores envolvidos, que de acordo com suas capacidades, né? Você tem que analisar a capacidade de cada processador. Já o segundo fator, ou seja, a quantidade de dinheiro que você está disposto a investir, varia em função daquilo que é esperado do cluster. Já que esse tipo de tecnologia pode ser utilizada tanto em pequenas redes, com o intuito de otimizar o desempenho, quanto para administrar grandes sistemas que precisam funcionar e funcionar bem, 24 horas por dia. Serviços de e-mail, de comércio eletrônico, por exemplo. Ah, Alexandre, mas com esse governo que tá aí, com essa inflação, e eu sendo turco do jeito que eu sou, o que me preocupa mesmo é o preço disso tudo. E aí, quanto vai custar para eu montar um sistema desse? Ah, Samir, não se preocupa não. Vou te explicar direitinho para você ter uma ideia desse custo. Para que exista, um cluster precisa de pelo menos 2 computadores. E é evidente, quanto mais computadores existirem no cluster, maiores serão os custos de implementação e principalmente de manutenção. Isso não se deve apenas ao preço dos computadores, meu amigo Samir. Porque a gente não pode se esquecer que além dos computadores temos também os equipamentos. Entre eles os switches, os cabos, hubs, no-breaks e alguns outros. Mas ainda assim, não se preocupe,
fique feliz porque os custos costumam ser menores do que a aquisição e manutenção de computadores poderosos. E melhor ainda, Samir, algumas vezes os clusters têm um processamento muito mais rápido que esses computadores caríssimos. Então quer dizer que eu posso ter um computador mais barato e mais rápido do que um computador mais caro? Acredite, amigo, você pode ter sim. Tá, mas a função dos clusters então é só para melhorar o desempenho? De forma alguma, Samir. Querendo ou não, a gente está vivendo uma época de plena globalização. Não gostei. E hoje isso é fruto direto das facilidades proporcionadas pelos serviços prestados à distância, cuja principal ferramenta de propagação é a computação. Desse modo, dependemos cada vez mais de recursos online, que devido a essa dependência, precisam estar disponíveis o tempo todo. Imagine só, Samir, você querendo se conectar à internet e não conseguir, devido a seu provedor estar fora do ar. Ou pense em um gerente de finanças sem acesso imediato, em tempo real, aos seus bancos de dados. Essas situações se tornaram praticamente impossíveis devido à clusterização. Então, Samir, para que haja toda essa eficiência por parte do cluster, é aí que entra o já mencionado sistema operacional, que é um verdadeiro maestro. É ele o responsável por redistribuir as tarefas caso algum dos núcleos, os processadores do cluster, parem de funcionar. Assim, mantendo a rede operante e minimizando a queda de desempenho decorrente dessa interrupção. Também é o maestro que fará com que diferentes dados armazenados em diferentes computadores sejam acessados como se a solicitação tivesse sido feita a um único processador, garantindo velocidade e principalmente funcionalidade. Eu tenho mais uma dúvida. Então quer dizer que comprando um cluster eu vou ter mais segurança, mais eficiência, maior confiabilidade de dados e um sistema muito mais rápido? Olha, se você tiver um recurso ilimitado de dinheiro para investir na compra do seu cluster, certamente você vai adquirir um cluster que vai te dar todas as ferramentas para você exercer qualquer atividade, para qualquer função que ele possa te fornecer. Mas a gente tem que lembrar que a finalidade maior do cluster é você realmente economizar dinheiro, você economizar na compra de equipamento, principalmente na parte de equipamento. Então eu sugiro que você analise qual é a finalidade da sua compra, a tarefa que você executa com maior frequência no seu dia a dia, para que função que você está querendo adquirir esse cluster. Aí você vai ter várias opções, ou seja, você vai ter vários tipos de cluster. Quais são então os tipos e as finalidades de clusters? Para começar, eu vou falar sobre o cluster Beowulf, que de uma maneira geral é o cluster que permite a construção de sistemas de processamento que podem alcançar altos valores de gigaflops. 1 gigaflop equivale a 1 bilhão de instruções de ponto flutuante executadas por segundo. Isso tudo com o uso de computadores comuns e de um sistema operacional com código-fonte livre, ou seja, além de gratuito, pode ser melhorado para a sua finalidade. Aí depois a gente tem o cluster de alto desempenho, que também é conhecido como cluster de alta performance. Ele funciona permitindo que ocorra uma grande carga de processamento com um volume alto de gigaflops em computadores comuns e utilizando o sistema operacional gratuito, o que diminui seu custo. Aí depois a gente tem um terceiro cluster, que é o cluster de alta disponibilidade. São clusters os quais seus sistemas conseguem permanecer ativos por um longo período de tempo em plena condição de uso. Sendo assim, podemos dizer que eles nunca param de funcionar. Além disso, conseguem detectar erros protegendo-se de possíveis falhas. Ainda temos o cluster para balanceamento de carga. Esse tipo de cluster tem como função controlar a distribuição equilibrada do processamento. Requer um monitoramento constante na sua comunicação e em seus mecanismos de redundância.
pois se ocorrer alguma falha, haverá uma interrupção no seu funcionamento. Ainda temos também o cluster combo. Esse tipo combina as características dos clusters de alta disponibilidade e de balanceamento de carga. E por último a gente tem o cluster MOSIX. MOSIX é a sigla para Multi-Computer Operating System for Unix. De maneira generalizada, o MOSIX é uma extensão para Linux ou para sistemas baseados em Unix. De um sistema de cluster que trabalha como se fosse um único supercomputador por meio de distribuição de processos e balanceamento de carga. Poxa, Alexandre, que legal! Obrigado pela aula. Pelo que eu entendi, as tecnologias de clustering possibilitam a solução de diversos problemas que envolvem grande volume de processamento. As aplicações que um cluster pode ter são diversas, indo desde a simples melhoria no desempenho de um determinado sistema ou hospedagem de site, até o processo de pesquisas científicas complexas. Agora, o que realmente me chamou a atenção é que todo o processamento pode ser feito de maneira que pareça ser um único computador dotado de alta capacidade, correto? Isso mesmo, Samir. Você conseguiu identificar a maior vantagem do uso dos clusters. Assim, é possível que determinadas aplicações sejam implementadas em cluster, mas sem interferir no funcionamento de outras aplicações que estejam relacionadas. Olá, pessoal. Nesse vídeo falaremos sobre sistema de processamento paralelo. Um sistema distribuído ou paralelo, segundo a definição de Andrew Tannenbaum, é uma coleção de computadores independentes entre si que apresenta ao usuário como um sistema único e coerente. Outra definição, de George Coulouris, diz: coleção de computadores autônomos interligados através de uma rede de computadores e equipados com um software que permita o compartilhamento dos recursos do sistema, hardware, software e dados. Assim, a computação distribuída consiste em adicionar o poder computacional de diversos computadores interligados por uma rede de computadores. A união desses diversos computadores, com o objetivo de compartilhar a execução de tarefas, é conhecida como sistema distribuído. Bom, um sistema de processamento distribuído ou paralelo é um sistema que interliga vários nós de processamento, computadores individuais não necessariamente homogêneos, de maneira que um processo de grande consumo seja executado no nó mais disponível ou mesmo subdividido por vários nós, conseguindo-se, portanto, ganhos óbvios nessas soluções. Uma tarefa qualquer, se divisível em várias subtarefas, pode ser realizada em paralelo. A nomenclatura geralmente utilizada nesse contexto é HPC, de High Performance Computer, ou o DPC, Distributed Parallel Computer. Bom, antes de avançarmos, será necessário distinguir um sistema de multiprocessamento paralelo, que é o SMP, de um sistema distribuído, onde para um sistema de processamento distribuído, uma ou várias unidades de processamento, que é a CPU, estará separada fisicamente da outra ou demais CPUs, enquanto que em um sistema SMP, todas as unidades de processamento se encontram na mesma máquina. Ambos sistemas são capazes de processamento paralelo, e qualquer um deles pode ser visto como um elemento de um sistema distribuído, ou seja, tanto uma máquina com mais de um processador pode ser um elemento, quanto várias máquinas de única CPU podem compor um elemento. Começamos com a instalação digitando o comando canopix installer. Nós criamos uma partição no HD, uma para o Linux e outra para o OpenMosix. Então selecionamos o disco e criamos uma partição, né? Em seguida, criamos uma nova partição. E nesse caso, vamos chamar de master, que será o nosso nó master.
Clicamos em OK. Clicamos em salvar. Yes. OK. Clique em OK. Debian. Avançar. Avançar. Colocamos o nome do nosso nó novamente. Avançar. Colocamos a senha do root. Clique em OK. A senha do usuário. Aí o nome do nó novamente. Clique em OK. Aí Next. E vai iniciar o processo de instalação. Agora com o console aberto, vamos digitar o comando netcar config. Aí vai abrir a tela para a gente colocar o nosso IP, né? Vamos configurar a placa de rede da máquina, né? Máscara de rede, gateway. Agora vamos configurar o arquivo NFS, né? Esse arquivo ele serve para compartilhar os recursos dentro do nosso nó mestre e o nó escravo, né? No cluster. Pronto, arquivo configurado. Agora nós vamos dar o comando para reiniciar o OpenMosix, né? Agora vamos criar um diretório que se chama NFS, né? E reiniciar o serviço do OpenMosix. Agora reiniciando o equipamento, né?
Esperar o sistema carregar. Esse aqui é o nosso nó mestre, o nosso nó escravo. Nosso nó escravo subiu lá, um pinguinzinho no canto da tela, que é o único processador que tem no nosso cluster, né? Por enquanto. Aí o nosso nó mestre aí mostrando os dois processadores, né? Que o nó escravo já iniciou, então ele já aparece na rede. Aí digitar a senha de root do nosso nó mestre. Máquina startada, monitor do OpenMusic startado. Aí podemos ver os nós aí do nosso cluster, né? Aí aqui esse primeiro IP final 10 aí é o IP do nosso nó mestre, né? E o final 11 o IP do nosso nó escravo do cluster. Aqui é a máquina escravo do cluster. Monitor do OpenMusic. Aqui aí, como pode ver, as duas máquinas aparecendo no gráfico, né? Mestre e escravo. Agora vamos desconectar a nossa máquina escravo do cluster. Aí ela vai aparecer aqui que saiu. Olha lá, já apareceu que saiu da rede. Não faz parte mais do cluster. Conectado, a máquina voltou.